Saúdo mais uma vez a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Vou aproveitar que ainda estamos de pé e vou ler apenas um trecho de um dos versículos do capítulo 2, mas dessa feita o verso 2. A última parte do versículo que diz assim: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Somente até aqui, podeis assentar. É uma alegria para mim estar aqui nessa noite. Na verdade, é sempre uma alegria para todos nós que somos servos do Senhor estar na presença de Deus, né? E todas as vezes que a igreja de Deus ela se reúne, não importa a quantidade, o local, o horário, o momento, mas quando a igreja de Deus se reúne para adorar, a igreja se torna uma agência de Deus na terra. Salvação, restauração, cura, milagres acontecem quando a igreja de Cristo se reúne para o adorar. E mais uma vez, nessa tarde, nós estamos aqui, já o adoramos e ainda estamos o adorando. E muitos dos hinos que foram entoados aqui nessa tarde, as orações que foram feitas, as palavras que Deus já inspirou ao pastor Cláudio nessa tarde, muito já fala ao nosso coração e já prepara o nosso coração para fazermos uma pequena reflexão, para mais uma vez nos alimentarmos da santa palavra de Deus. E eu creio de todo o meu coração que todas as vezes que um servo de Deus ou uma serva de Deus se utiliza da palavra de Deus como um instrumento de proclamação do Evangelho, coisas sobrenaturais acontecem. Eu acredito e creio do meu coração que essa tarde é uma tarde de salvação, é uma tarde onde Deus ele quer alcançar vidas, muitas essas que ainda não o conheceram, já ouviram falar do nome de Jesus. Mas ouvir falar de uma pessoa é uma coisa, mas conhecer pessoalmente, com a sua experiência, essa pessoa é totalmente diferente, né? E nessa tarde, Cristo, mais uma vez, ele quer se fazer presente nas nossas vidas, como ele já tem feito, mas dessa forma, desta vez, de uma forma em que ele quer falar da presença real dele em nossas vidas, né? E eu falei aqui, eu li um texto aqui nessa tarde, que ele é um texto muito maravilhoso em que nos faz rememorar um dos momentos mais, talvez importantes, talvez não, com certeza, o momento mais importante de toda a história da humanidade. É um momento em que os discípulos do meigo Nazareno tiveram a experiência, tiveram a notícia de algo maravilhoso, algo que foi projetado na eternidade, algo que foi projetado por Deus e que chegou o grande momento, o dia e a hora de acontecer. E alguns homens e mulheres tiveram o grande privilégio de ver com seus próprios olhos o grande feito de Deus. E do que eu estou falando, né? A humanidade, ela caiu em pecado, o homem pecou contra Deus, e isso lhe trouxe vários sofrimentos, várias situações de um desapego a Deus, de um desvio do caminho de Deus, e durante muitos anos, muitos séculos, o homem viveu perdido, mas havia uma esperança para os homens, havia uma promessa de Deus que em algum momento da história ele enviaria um Salvador para resgatar todos aqueles que se haviam perdido através do pecado de Adão. Em algum momento da história, há mais de 2000 anos atrás, essa profecia se cumpriu e Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus, ele veio à existência lá na Judéia,
através de uma simples moça da aldeia de Belém, e ali ele viveu, ali ele nasceu, ali ele viveu, ali ele cresceu, e ali ele começou a exercer o seu ministério onde ele proclamava o caminho do perdão, o caminho do arrependimento, o caminho de volta aos braços do Pai. Durante 3 anos, ele exerceu o seu ministério pregando, e não só pregando. Jesus não era apenas um pregador, ele era o pregador, né? Ele era a palavra de Deus viva, ele era o verbo de Deus encarnado. E em muitas das situações que nós temos relatadas na Bíblia, foram várias as pessoas que tiveram um encontro maravilhoso com Cristo, um encontro de restauração, um encontro de cura, um encontro de salvação. E uma dessas pessoas era uma mulher chamada Maria, da qual o seu sobrenome era Madalena. E essa mulher, segundo o relato que a Bíblia nos traz, diz que essa mulher, durante muitos anos, viveu uma vida de atormento, de sofrimento, de aflição, porque a palavra de Deus nos revela que Maria ela era atormentada por 7 espíritos que a escravizava e faziam com que Maria não tivesse paz no seu coração. Então Maria era uma mulher atribulada. Mas em algum momento da sua história, ela teve um encontro com o Verbo encarnado de Deus. Ela teve um encontro com Jesus e ela foi liberta desses 7 espíritos. E Maria foi uma daquelas mulheres que, desde o seu encontro, desde a sua libertação, ela passou a seguir o Mestre, ela passou a servir o Mestre, e tal era a dedicação de Maria, a gratidão que ela tinha em seu coração por aquilo que Jesus fez por ela, por aquilo que nenhum outro homem na terra poderia fazer, mas o Filho de Deus fez, libertando ela e dando a ela uma nova vida. Mas Jesus continua exercendo o seu ministério e chega o grande dia, durante vários momentos desses 3 anos de ministério, Jesus chegou para os seus discípulos e revelou a eles qual era a sua missão. Algum deles, em alguns momentos, até não aceitava, não achava coerente a missão de Cristo. E que missão era essa? Era a missão de que algum dia ele seria entregue nas mãos dos homens como um cordeiro mudo, um cordeiro inocente, e ele seria brutalmente excomungado, sofreria, seria humilhado e chegaria ao ponto de que ele seria morto numa cruz, não porque os homens assim tivessem poder, mas essa era a missão dele. Ele mesmo falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, eu mesmo faço essa doação em favor de muitos. E Jesus doou a sua vida na cruz do Calvário, lá no Gólgota. E ele morreu numa sexta-feira. Ele expirou o seu último fôlego de vida ali no Gólgota. E tiraram o corpo de Jesus daquele lugar, levaram ele para um sepulcro, onde um homem chamado José, da cidade de Arimateia, colocou ele no seu sepulcro. E diz a palavra de Deus que Maria, ela foi uma daquelas mulheres, um dos evangelhos relata isso, que no momento em que José coloca o corpo de Jesus dentro do túmulo, dentro da sepultura, ela foi uma das mulheres que viu o momento em que os homens empurraram aquela pedra e tamparam a sepultura onde Jesus havia sido colocado. Então, a última imagem que Maria tinha do seu mestre foi dessa pedra sendo colocada, tampando o túmulo. Maria volta para sua casa, acredito que muito triste, porque quando nós lemos os evangelhos, a gente vê que no momento em que Jesus ele é preso, no momento em que ele morre, no momento em que ele é sepultado, os discípulos de Jesus,
eles sofrem uma desestruturação total. Alguns deles fogem, outros se escondem, outros o negam, porque viver sem Jesus para eles, que estavam ali acostumados a estar com o Mestre, que viram ele curar, que viram ele operar grandes milagres, agora vem o seu Mestre ser colocado dentro de uma sepultura. Mas o mesmo Cristo que ali foi colocado também havia falado, também havia revelado para os seus discípulos que a sepultura não seria um adversário suficiente para parar o seu ministério, mas ao terceiro dia, diz a palavra de Deus, que ele disse que ele retornaria da morte para dar a vida a todos nós. E assim foi feito. Na correria em que José de Arimateia pede ao imperador para colocar ao corpo de Jesus, o corpo de Jesus não foi cuidado da forma que deveria, e Maria, uma discípula muito amorosa, muito cuidadora e preocupada até mesmo na morte do seu mestre, ela junta alguns perfumes, alguns ungüentos, ela chama outras discípulas e ela vai até o sepulcro com o intuito de preparar, de ainda mexer, de perfumar o corpo do seu mestre. Mas ao chegar ali naquele lugar, quando Maria chega ao sepulcro, no primeiro dia da semana, no domingo, Maria foi ao sepulcro de madrugada, e quando chega ali ainda estava escuro, mas quando ela olha para o sepulcro, ela vê que aquela pedra havia sido removida do sepulcro de Jesus. E ela vai até o sepulcro, e quando chega lá, ela vê que o corpo de Jesus, o corpo do seu mestre, não estava mais ali naquele sepulcro. E ela, a princípio, estranha aquilo ali, e ela volta para os discípulos, e ela fala para os discípulos, e é onde ela fala essa frase que eu acabei de dizer aqui. Ela vai falar: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então os dois discípulos correm até o sepulcro, Maria volta para lá, e quando chega lá, os discípulos veem que realmente o corpo de Jesus não estava mais naquele lugar. Mas essa palavra que Maria fala, né? Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Aumentou ainda mais a angústia, a tristeza dessa mulher. E a Bíblia vai dizer que Maria, ela se coloca fora do sepulcro e ali ela começa a chorar. Ela começa a chorar. E estando ela ainda chorando ali, os discípulos saem. Ela volta novamente para olhar para dentro do sepulcro. E quando ela olha lá para dentro, ela tem uma visão. Ela vê dois anjos sentados no lugar onde haviam colocado o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro na parte dos pés. E ali ela tem aquela visão de dois seres, de dois anjos, mas essa visão não foi suficiente para aplacar a aflição, o choro de Maria. Ela vê dois anjos, mas aquilo ali para ela é como se não fosse nada, porque não eram os anjos que ela queria, era o seu mestre querido. Somente ele poderia dar a Maria o consolo que ela tanto queria nesse momento. E a Bíblia vai dizer que eles vão dizer para Maria: mulher, por que você chora? E ela vai responder para ele o motivo do seu choro: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. A minha palavra nessa noite, né, nesse início de noite, é que muitas das vezes, na vida de quem não é crente, na vida, de repente, de você que está nos assistindo nessa tarde, de repente você ainda não teve um encontro com Cristo. E eu queria dizer para você com todo amor, com todo carinho, que aí está o motivo de tanto sofrimento na sua vida. Aí está o motivo desse vazio. Aí está o motivo que, assim como
a presença de 2 anjos não foram suficiente para consolar Maria. Nada que esse mundo possa lhe oferecer vai preencher esse vazio que há no seu coração. Porque esse vazio, ele foi feito na medida de Deus. E somente Deus pode preencher esse vazio no teu coração. Somente Deus pode transformar a sua vida. Trazer um novo sentido para ela. Enquanto você não tiver um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida vai ser de choro e de sofrimento. Eu não estou dizendo com isso, é claro, que a vida de nós, servos de Deus, que já tivemos um encontro com o Senhor Jesus, que ela é isenta de choro, que ela é isenta de decepção, que ela é isenta de sofrimento. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que muitas das vezes também, até mesmo nós, que somos servos desse Cristo, nos vemos muitas das vezes nas nossas vidas como Maria Madalena. A gente às vezes se pergunta para nós, em meio aos turbilhões da vida, as decepções da vida, as angústias da vida, os sofrimentos da vida, perguntamos: aonde está Jesus? Aonde está o meu Senhor? Onde o puseram? Você olha para um lado, você olha para o outro e você não consegue encontrar Jesus. Porque muitas das vezes, o que acontece? Todas essas coisas que eu falei, as decepções, os sofrimentos, todas as aflições desse mundo, eles vão tentando fazer o que com a nossa fé? Eles vão tentando pegar a nossa fé, eles vão tentando colocar e empurrar a nossa fé dentro de uma sepultura, e eles vão tentando tampar a boca dessa sepultura com uma pedra. Essas coisas tentam nos afastar do nosso Mestre, nos calar, nos fazer chorar, nos fazer ficar em sofrimento. E muitas das vezes é uma tendência do ser humano, quando ele se vê em problemas, querer resolver da sua forma. Já foi falado aqui, Deus colocou na boca do pastor Cláudio essa palavra, que muitas das vezes, diante dos sofrimentos, nós queremos resolver da nossa forma. Nós queremos procurar soluções, meios para sanar as aflições do coração, mas não há nada, não há ninguém que possa resolver, transformar, restaurar a nossa vida, a não ser essa pessoa chamada Jesus. Estamos no início de um ano, somos servos de Deus, e de repente você pode até estranhar, né? De repente eu poderia estar aqui nessa tarde e perguntar para você qual é a maior necessidade que nós temos. E alguém poderia responder: a maior necessidade que nós temos é de recurso financeiro, porque com recurso financeiro nós resolvemos os problemas. Outros poderiam dizer: não, a nossa maior necessidade é termos políticos, líderes da nossa nação melhor capacitados, melhor empenhados em favorecer a população. Outros responderiam saúde, outros responderiam vários tipos de demandas que a nossa vida tem e que a gente acha que essas coisas podem satisfazer a nossa vida. Essas situações podem vir em nossas vidas, soluções podem ser apresentadas, mas eu vou dizer uma coisa para você nessa tarde: elas serão para você como aqueles anjos foram para Maria. Elas não irão te consolar, elas não irão dar um fim ao teu sofrimento. Porque Maria, quando viu os anjos e respondeu a eles o que tanto afligia ela, quando ela se volta para trás, ela vê um homem atrás dela, e esse homem ele vai perguntar para Maria, ele vai dizer: mulher, por que choras? Mais uma vez, quem buscas? E ela vai dizer, ela achando que era o jardineiro, o hortelão daquele lugar, ela vai dizer mais uma vez: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então, diz a palavra de Deus, disse-lhe Jesus, uma simples frase, uma simples palavra Jesus falou para Maria. Simplesmente Jesus falou: Maria. Jesus fala o nome dela, Jesus fala: Maria.
E a Bíblia vai dizer que quando Jesus fala o seu nome, ela volta-se para ele e ali ela consegue ver quem era ele. E ela diz, Raboni, que quer dizer mestre, meu Senhor. Ali Maria conseguiu ver quem era aquele que estava ali. Repare que Jesus apenas disse o nome dela. Mas por que Maria se vê compungida ao ouvir o seu nome? Se tantas das vezes, durante o tempo que ela passou com ele, ela devia ter ouvido várias vezes Jesus dizer, Maria. É porque Jesus ele tem uma forma específica, íntima, inigualável, de falar com cada um dos seus filhos. Existe uma frequência em que quando Jesus fala, o seu filho ouve. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo nessa tarde, essa palavra é direcionada para você, que de repente se viu assim, que deixou os seus planos, os seus sonhos, a sua vida com Deus ser sepultada, que viu o seu casamento ser sepultado, que viu a vida dos seus filhos e a sua relação com os seus filhos serem sepultadas, que viu a sua relação com a igreja de Deus ser sepultada, que viu o ministério que você sonhava em exercer no reino de Deus ser sepultado, porque os sofrimentos conseguiram levar a sua fé e sepultar ela dentro de uma sepultura. Mas eu gostaria de lembrar que esse Jesus aqui, que acabou de falar o nome de Maria, há 3 dias atrás ele havia sido sepultado e dado como morto. Mas ele foi lá, ele desceu às partes baixas da terra, e o inferno e a morte não foram suficientes para terminar com a história de Jesus. Mas ao 3º dia ele ressuscitou e fez de Maria uma missionária. A primeira mulher que ele disse, agora vai lá os meus irmãos e fala para eles que eu estou vivo, que eu reino. E Jesus encontra na Galileia os seus discípulos. Mais uma vez eu faço o contexto para nós cristãos, porque é assim, viver sem Jesus, né? Pega o peixe e bota ele fora da água, ele morre. Mas antes de morrer ele se bate, ele sofre. Deixa Jesus ser sepultado na vida de um cristão e ele nunca mais vai conseguir ser feliz. Ele não vai se sentir em paz até que ele tenha um novo encontro com o seu mestre. Até que novamente ele ouça nos seus ouvidos o Senhor Jesus falar o seu nome na frequência que ele sabe ouvir. Opa, esse é o meu Rabone, esse é o meu mestre. Estão os discípulos lá, dentro de um cenáculo, unidos, mas a Bíblia diz que eles estavam cheios de medo, apavorados. Mas o mesmo Jesus que falou com Maria Madalena, que mandou o recado para os seus discípulos, horas depois, no finalzinho da tarde, a porta do lugar estava trancada, mas ele se apresenta para os seus discípulos e diz uma palavra maravilhosa. Ele diz, paz seja convosco. O intuito desse culto é exatamente esse. Aqui estamos como Maria, transmitindo a você uma mensagem que é que Jesus vive, que ele é real, que ele reina, que ele pode salvar, que ele pode curar, que ele pode restaurar, que ele pode mudar o quadro da sua vida e você também se tornar uma discípula ou um discípulo de Jesus. E você vê dentro da sua casa, às vezes você está se sentindo aprisionado, você está se sentindo oprimido, mas hoje o Senhor da vida entra dentro do teu lar e manda para você essa mensagem: paz seja convosco. E que a partir de hoje a paz de Cristo reine em seu coração. Porque a morte não pôde deter a Cristo. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele que também teve uma experiência com Cristo, ele vai nos fazer uma pergunta. Ele vai dizer assim: quem nos poderá separar do amor de Cristo? E ele vai elencar algumas coisas que são essas coisas que eu falei, que tentam sepultar a nossa fé. Ele vai dizer: a tribulação,
Será que a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Lá no final do capítulo, ele vai dar a resposta para esse questionamento. Ele vai dizer, pela sua experiência e pela fé, ele vai dizer: porque estou certo de que nem a morte, o maior problema do homem é a morte, mas nem a morte, nem mesmo a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele fala igual Maria Madalena. Ele não diz, ó Senhor, ele vai dizer, nosso Senhor. Deixa Jesus ser Senhor da sua vida. Saia dessa sepultura. Volte para a vida. Deixa Ele viver. Deixa Ele ser a sua vida. E você vai ver que as coisas vão mudar e esse choro vai secar e vai amanhecer um novo dia, um dia de bênção, uma nova história você vai viver, porque Jesus, Ele não morreu, Ele está vivo e você tem que viver na presença dEle, e nós agradecemos essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.